Olá, meu nome é Tarsila e vou falar sobre o tratamento da doença de Graves. O hipertiroidismo devido à doença de Graves é tratado com uma das seguintes abordagens: uso de drogas antitiroidianas, DAT, também denominadas antitiroidianos de síntese ou tionamidas, para normalizar a produção de T3 e T4, destruição da tireoide usando iodo radioativo ou pela remoção cirúrgica da tireoide. Essas opções são as mesmas há mais de 60 anos e apresentam vantagens e desvantagens. Elas devem ser apresentadas ao paciente e, caso ele tenha capacidade de discernimento, escolher junto com ele qual o melhor método. A escolha do tratamento depende das características clínicas e eventuais preferências dos pacientes. Foi realizado um estudo de 179 pacientes, um estudo randomizado, para as 3 modalidades terapêuticas mencionadas, e elas mostraram-se semelhantes na pontuação nos scores de qualidade de vida 14 a 21 anos depois do tratamento. Eu vou falar primeiro sobre as medidas medicamentosas, tratamento medicamentoso. Vou falar primeiro sobre os antitiroidianos. Os mais utilizados é o metimazol, o MMI, também chamado tiamazol, e o propiltiuracil, o PTU. Quais são as vantagens deles? São não ablativos, têm remissão em cerca de 50% dos pacientes e essas taxas são mais elevadas naqueles com doença mais branda. Em relação ao hipotiroidismo depois da terapia, não tem, mas ele pode ocorrer em caso de dosagem excessiva. O mecanismo de ação é interferência na síntese de novos hormônios da tireoide. E outras considerações em relação aos antitireoidianos é que é necessário um cuidadoso ajuste da dose para controlar o hipertireoidismo e, ao mesmo tempo, evitar o hipotireoidismo. Ele tem um potencial para não adesão. Esse é um dos principais inconvenientes das tionamidas, porque tem a necessidade de tratamento por no mínimo 12 meses e alta taxa de recidiva após a suspensão do mesmo, chega a 50%. E pode ocorrer possíveis reações adversas. Entre as tionamidas, o MMI, metimazol, é a opção de escolha por ser mais eficaz, mais bem tolerado e menos hepatotóxico do que o PTU. O iodeto de potássio. A vantagem é que ele é potencialmente útil em pacientes com alergia a drogas antitiroidianas. Não vai ocorrer hipotiroidismo depois da terapia. E o mecanismo de ação é que ele faz inibição da síntese de hormônios da tireoide e redução da vascularização da tireoide. E ele é utilizado antes da tiroidectomia. Ele possui dados limitados sobre a utilidade como monoterapia e alguns pacientes podem escapar do efeito terapêutico. O iodo radioativo. A vantagem é que ele é geralmente curativo, em cerca de 85% dos pacientes ficam eutiroidianos ou com hipotiroidismo após uma única dose. Em relação ao hipotiroidismo depois da cirurgia, tem uma taxa de 80% de hipotiroidismo no primeiro ano com terapia de alta dose. O mecanismo de ação é a destruição da tireoide por emissão de partículas beta. E a desvantagem é que ele tem um potencial para início ou exacerbação de doença ocular da tireoide em 15 a 20% dos pacientes. Outros 10% pode ter uma piora transitória da função da tireoide. Ele é contraindicado em gestantes e lactantes, mas tem a vantagem de ser o mais barato de todos. A cirurgia, a tireoidectomia total, tem a vantagem do tratamento ser definitivo, com uma taxa de recorrência de 10 a 15% naqueles pacientes submetidos à tireoidectomia parcial e quase 0% nas tireoidectomias totais. O hipotiroidismo depois da terapia vai ser inevitável após a cirurgia da retirada total. O mecanismo de ação é a eliminação física do tecido tireoidiano. E outras considerações a respeito, que ele exige uma preparação usual, que envolve tratamento com drogas antitiroidianas,
Por conta da cirurgia, pode haver dor, formação de cicatrizes e tempo de recuperação. Possíveis complicações cirúrgicas, a exemplo disso, hipotiroidismo ou paralisia do nervo laríngeo recorrente. Mas tem vantagem, ela é a preferida em pacientes com grandes bócios. Na verdade, ela é particularmente indicada em pacientes com bócios muito volumosos ou não responsivos às tionamidas. Obrigada.